O meu filho adoeceu. E agora, o que eu faço? Meu filho chegou no período da adolescência, da aborrecência, está mudando o comportamento. O que eu faço? Quais as atitudes que eu preciso ter? Esse vídeo de hoje nós vamos dedicar a esse assunto. Eu quero trabalhar aqui no quadro branco com você alguns processos do ser humano nesse período da criança até o período da adolescência, para trazer algumas informações, alguns ensinamentos que vão te ajudar para você que está passando por esse momento ou que vai passar a adquirir aqui informação e conhecimento. Aproveito para te pedir, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário. Isso aqui é o seu pedido de estudo, isso aqui nos ajuda muito a levar informações e ensino até vocês. Então vamos lá. Vamos pegar o processo do ser humano. O primeiro processo, que a gente chama de período do ID, da identificação, é do 1 aos 3 anos, que é aquele período em que a criança ela passa tudo pelo tato, pelo paladar, tudo que ela pega, ela coloca na boca, que ela está desenvolvendo o período do tato e do paladar, que é o período que a gente chamamos de ID, esse período de informação, de identificação, o que é metal, o que é madeira, o que é plástico, o que é comida, o que é doce, o que é amargo, o que é salgado. Então, é esse período. Nesse período de processo é muita informação, porque a criança está desenvolvendo o tato e o paladar, a audição, a percepção, o equilíbrio, ela está trabalhando isso. Aí entra um período que a gente chama de... É claro que isso é em todo o processo, mas deixa eu ser mais fácil, não trazer tanto termo técnico, mas ser um pouco mais aplicativo para você entender. Aí entra o segundo período, que é o período dos 4 aos 8 anos, que a gente chama de período de formação do caráter. Aqui vamos chamar de período da descoberta. Aqui, ó. E aqui nós vamos chamar de formação do caráter. Aqui a gente chama de período de formação do caráter. Então nós temos esses dois processos. Primeiro período, então nesse período dos 4 aos 8, que a gente chama de a formação do caráter, quando você coloca, você vai trabalhando, vai introduzindo. É nesse período que é muito importante a introdução da palavra de Deus, da verdade, do conhecimento, explorar isso na criança, a ela ser desprendida, dela poder se desenvolver emocionalmente, o controle, o equilíbrio, nesse período. Do período dos 9, vamos colocar aqui, dos 9 aos 11, a gente chama de período da poda. Por que a gente chama de período da poda? O que é isso daqui? É o período em que você literalmente poda as asinhas, você expõe um pouco mais do limite, coloca um pouco mais do limite, trabalha, aperta um pouco mais no limite, porque é esse processo agora, que é o processo em que você vai conseguir trabalhar com o seu filho de uma forma em que ele vai entender mais a questão de saber se comportar em ambientes e ambientes. Que cada lugar tem um comportamento, qual a postura, os limites que tem com você, que tem com o esposo ou com a esposa, quais são os limites? Então, nesse período aqui, que a gente chama de período de poda, que é o período dos limites, é o período em que você corta, é o período... E assim, até aqui, até os 11... deixa eu marcar aqui, até os 11 você pode dar uma correção com vara. Você pode fazer uma correção, segundo como diz a palavra de Deus. Não tira a vara, não ausente a vara do seu filho. Não é espancar, tem um vídeo sobre isso. Não é descontar sua raiva na criança, não é espancar. Mas é colocar aqui. Então, desse período aqui, até os 11, é o período que você ainda aceita essa correção. Só que quando você chega dos 12 para frente, você vai saber quem você criou. Então observe, do 1 aos 3 eles estão descobrindo as coisas, do 4 aos 8 a formação do caráter. O caráter está sendo formado em toda a história de vida, mas aqui no vídeo, para você entender, dos 4 aos 8 a formação do caráter, dos 9 aos 11 é o período de limitação, de limites, de poda, de tudo isso. Dos 12 para frente você vai ver quem você criou. Então é importante você entender que os nossos filhos é um reflexo da nossa criação. Os meus filhos chegou aos 12 anos, estão rebeldes. Os meus filhos chegou aos 12 anos, eles já está começando a ficar complicado. O nosso relacionamento está começando a ficar complicado. Então entenda que a partir dos 12 anos não adianta mais você bater,
não adianta você esbravejar, até porque gritar não vai adiantar nada você gritar em nenhum desses períodos, nenhum dessas fases. Imagine que a criança é como uma esponja, essa esponja de lavar louça, aquelas esponjinhas amarelas. Imagine uma esponja. E se você tem um pouquinho de água em cima de uma pedra, em cima de uma superfície, e você passa a esponja, a esponja vai reter toda a água. E de repente você vê mais um pouco de água, você passa a esponja, ela retém. E mais um pouco de água, ela retém. Vai chegar um ponto em que a capacidade de retenção daquela esponja vai estar no máximo, vai estar no limite máximo de retenção. E automaticamente ela vai começar a gotar, a merejar. Isso é isso daqui. Seu filho é essa esponja. Se você grita com ele está armazenando isso. Se você mente para ele está armazenando isso. Se você promete e não cumpre, ele está armazenando isso. Se você fala as coisas fora do contexto, ele está armazenando. Se você bate agressivamente, ele está armazenando tudo isso. Quando chegar aqui, ele vai começar a gotejar, ele vai começar a merejar, ele vai começar a colocar para fora aquilo que você fez com ele até agora. Mas isso não é o fim. Não sei se você está nesse quadro de você perceber que o seu filho ou a sua filha chegou na idade agora dos 12 anos, 13 anos, e ele está passando por esse processo de mudança de comportamento com você. É muito importante você entender que há solução em todo lugar. E a solução para tudo isso é você amar o seu filho, é você conversar com ele, é você dialogar com ele, se colocar, fazer uma empatia. Tem um vídeo explicando sobre isso, como reorganizar o seu sistema familiar, como restaurar o seu sistema familiar, você conversar, você fazer uma empatia, você dar o exemplo, tudo isso vai te ajudar nesse processo. No próximo vídeo, eu vou dar continuidade aqui, te explicando a questão da visão sistêmica familiar primária e secundária e o que está acontecendo com seu filho, com a sua filha, depois dos 12 anos, ok? Deus abençoe, não deixa aqui de curtir o vídeo, de compartilhar, e eu espero você no próximo vídeo. Fique na paz.